11h06, estamos de volta com Bastidores do Poder e você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 971021493, 971021493. Agora nós vamos conversar com a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes. Secretária, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Obrigada, bom dia Marcos, bom dia Zezé, é uma alegria falar com vocês e com ouvintes aqui da Bandeirantes. Secretária, a gente tem agora a ampliação, do Vale Gás, da oferta do Vale Gás aqui no estado de São Paulo. Mais de 2 milhões de pessoas devem ser beneficiadas agora com o Vale Gás. Nesse momento difícil, econômico que a gente está vivendo, principalmente das camadas mais baixas, tem muita gente desempregada, tem muita gente que está com a renda, que teve perda de renda, por causa da pandemia. Qual que é a importância, que talvez muitos ouvintes não tenham a real noção da importância de um programa assistencial como esse? Acho que o governo leitura da população de baixa renda desde o início da pandemia. E logo, a primeira ação, e muito robusta, foi aquele programa Alimento Solidário, que entregou caixas com muita... Não eram cestas básicas, era muita proteína, muita carne, muito carboidrato. As famílias em isolamento, mas também imunidade referida. Passado foram 2 milhões de caixas de alimentos, eram 25 quilos cada uma daquelas caixas. E continuamos esse ano entregando mais 2 milhões de caixas. Mas nessas entregas e na própria conversa com a população, uma dificuldade grande na compra do botijão de gás. E mais recentemente, aumentos no valor do gás. E isso estava obrigando muitas famílias de baixa renda a cozinhar de forma criativa e perigosa. Então, muitas vezes usando querosene, álcool, lenha, carvão e causando acidentes terríveis, incêndios, doenças respiratórias. Então, sensíveis a isso, o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia lançaram o Vale Gás. Inicialmente para 100 mil famílias que receberiam o Vale Gás, priorizando famílias de baixa renda, que não recebem o Bolsa Família, mas que habitavam em favelas, em comunidades, em locais com baixa ou nenhuma infraestrutura. E foi um sucesso, o programa foi lançado 100 mil famílias, nós estamos falando de 500 mil pessoas em termos de impacto de um botijão de gás, e nós tivemos mais de 5 milhões de acessos no portal oficial do governo procurando informações sobre o Vale Gás. Então, sensíveis a isso, o governador Dória e o vice-governador Garcia ampliaram, quadruplicaram o programa Vale Gás agora, terça-feira agora dessa semana, para 427 mil famílias, então atendendo aí mais de 2 milhões de pessoas. E eu tenho certeza que isso compõe aí um grande plano de combate à fome e de segurança alimentar, que tem tido grande efetividade no nosso estado, junto com o Bom Prato, que ampliou em 60% o número de refeições, o programa Viva Leite, que é o maior programa de distribuição de leite gratuito in natura pelo estado. Então são programas de números muito impressionantes, mas que têm ajudado imensamente as famílias de baixa renda do nosso estado. Bom, Zezé, já vou passar a palavra para você, só pedir para a secretária vir um pouquinho mais para frente, para ficar um pouco mais próxima do celular, que o pessoal da equipe técnica está pedindo esse favor, por favor. Vai lá, Zezé. Bom, secretária, de acordo com as estatísticas aí do estado, qual o número de famílias no estado de São Paulo que se encontra nesse momento em alta vulnerabilidade? Zezé, vulnerabilidades, elas têm, assim, uma série de aspectos. Nós podemos falar na questão de renda, nós podemos falar na questão habitacional, nós podemos falar na questão de saneamento, na questão de saúde. Para os programas da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós usamos um cadastro que chama-se Cadastro Único, que é um cadastro federal
que computa essas vulnerabilidades todas, mas prioriza a questão de renda. Quando nós estamos falando aqui no nosso estado de famílias, como eu mencionei, até R$ 178 de renda per capita mensal, que não recebem o Bolsa Família, que estão no cadastro único, o programa Vale Gás está atendendo 100% das famílias nessa população. Agora, é um cadastro, como eu mencionei, com muitas variáveis. Ele possui vários recortes de renda, inclusive recortes até 3 salários mínimos de renda mensal familiar. Tá. Bom, secretária, esse daí é um programa que está dentro de um guarda-chuva. A gente falava isso antes da gente entrar no ar. Explica para a gente que guarda-chuva é esse e quais foram as outras medidas aí incrementadas pelo governo do estado na tentativa de amenizar um pouco esse sofrimento geral aí no estado de São Paulo. Nem fale, Zezé, você estava mencionando que os vizinhos passam e os amigos perguntam, e a gente sabe que a pandemia, ela deixa um paralelo aí de muito desemprego, de muita queda de renda, além das questões da saúde, naturalmente. E nesse sentido, o governador João Dória fez um programa que é um programa muito amplo de transferência de renda e de apoio à população mais vulnerável, que chama-se Bolsa do Povo. O Bolsa do Povo é um programa, na verdade, que funciona em várias secretarias. Ele está sediado numa secretaria, que é a Secretaria de Governo, que é ligada ao vice-governador Rodrigo Garcia, mas ele é um programa guarda-chuva, no sentido de que ele abarca o Vale Gás, como nós mencionamos agora, o programa São Paulo Acolhe, que é aquele apoio financeiro aos órfãos da Covid, famílias que perderam alguém por óbito por Covid, famílias de baixa renda. Ele abarca também um programa recentemente lançado pelo secretário da Educação, Rocieli Soares, que emprega pais e mães de famílias que têm seus filhos nas escolas estaduais, mas que estão em alta vulnerabilidade, em desemprego há mais de 2 ou 3 meses, e que poderão, então, atuar nas escolas, apoiando nas questões de protocolos sanitários e apoiando em todo o dia a dia da escola, e receberão R$500 para algumas horas de trabalho nas escolas. Então, são vários programas. Tem também programas na área do esporte, programas na área do desenvolvimento econômico, e todos eles estão dentro desse Bolsa do Povo. Inclusive, Zezé, existe um portal, que é o portal bolsadopovo.sp.gov.br, onde as pessoas podem conhecer melhor todos esses programas e saber da sua elegibilidade a cada um desses programas. É um portal único e o governo do estado não envia mensagens, nem links, nem pedido de dados para elegibilidade em nenhum programa social. Todos eles são por esse portal que eu mencionei, bolsadopovo.sp.gov.br. Esse programa, né, da Secretaria de Educação, eu imagino que a senhora esteja por dentro de todos eles, como é que foi a receptividade dos pais? Assim, houve muita procura? Foi muito acima daquilo que pode ser ofertado pelo Estado? Qual o desempenho? Esses pais já começaram? Conta pra gente isso. São 20 mil pais e mães contratados para as escolas estaduais nesse primeiro momento, que receberam R$500 como apoio, né, como remuneração por essas horas de trabalho nas escolas, mas a procura foi enorme. Ontem mesmo o secretário Rocieli mencionou na coletiva, não sei se eu vou acertar bem nos números, mas eu tenho a impressão de que foram mais de 200 mil acessos à procura dessas vagas para pais e mães em escolas estaduais. Sem dúvida, existe uma demanda grande, existe uma necessidade grande e uma vontade grande das pessoas de retomarem seus empregos, suas rendas, sua vida normal. Mas o estado de São Paulo tem dado respostas muito positivas em termos de crescimento de PIB. O estado de São Paulo tem uma projeção de PIB pela SEAD, que é da USP,
de 7,8% de crescimento de PIB nesse primeiro semestre, sendo que o Brasil inteiro vai crescer 5,3%, ou seja, São Paulo muito na frente, inclusive puxando o PIB do Brasil. Então, certamente, muito em breve teremos aí empregos, muitas indústrias e empresas vindo se instalar em São Paulo. O governador Dória tem implantado escritórios pelo mundo inteiro em busca de indústrias e empresas que venham se instalar no estado de São Paulo. Nós já temos escritório em Dubai, já temos escritório na China, em Munique, e muito em breve mais um, provavelmente nos Estados Unidos. Tudo isso buscando investimentos em empresas e indústrias que tragam investimento e empregos para o nosso estado. Uhum. Secretário, eu queria que a senhora reforçasse, então, quais são as características, né, das famílias beneficiadas, quem tem direito ao Vale Gás, e também a maneira de que as pessoas que tenham interesse possam se inscrever no Vale Gás. Bom, as famílias devem procurar pelo portal oficial do governo, para quem tiver acesso à internet, é o bolsadopovo.sp.gov.br. Para quem tiver maior dificuldade ou de acesso à internet, basta procurar o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, onde a equipe prestará todo o apoio de acesso. Ao acessar o portal, basta inserir o número do cadastro único e o portal imediatamente já responde se essa família está elegível e como faz para a retirada desse recurso. É um login e uma senha, e a pessoa pode retirar nos caixas eletrônicos ou nos bancos 24 horas. São famílias com renda até R$ 178 per capita mensal, que não recebem o Bolsa Família, que estão no cadastro único, e essas famílias são as famílias, então, elegíveis a receber o Vale Gás e poder cozinhar com toda a segurança, oferecer comida quentinha para sua família e ter esse momento tão importante na vida de uma família, que é sentar em torno de uma refeição, todos juntos, bem alimentados, bem nutridos e com as suas defesas em dia. Eu acho que só uma sugestão, Marcos. Eu acho que pessoas como eu, que têm recebido muito pedido de ajuda, muita gente tocando a campainha, uma coisa legal é orientar as pessoas, é ajudar as pessoas a se inscreverem, sabe, a participarem mais disso, porque eu vou fazer isso com uma menina que vem aqui praticamente toda semana, Carol. Vou sentar com ela e vou entrar. Eu acho que essa é uma ajuda assim, bem significativa que as pessoas podem dar para aquelas pessoas em necessidade. Sem dúvida, Zé. Isso você tem toda a razão. Esse trabalho voluntário de, às vezes, pegar na mão e ajudar a fazer um acesso que para uns é tão complicado e para outros é tão simples, como abrir o portal, inserir ali o número, buscar as informações e apoiar essas famílias em vulnerabilidade. É uma ação muito bonita. Parabéns aí pela tua iniciativa e pela ideia aqui para todos os ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo, porque ações como essa fazem toda a diferença na vida de uma família. Poder fazer uma comida quentinha, né? É o mínimo de dignidade humana, né, que a gente está falando. Então, vamos tentar ajudar quem está precisando. Queria agradecer muito a participação da secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes. Até a próxima, secretária. Obrigada, Marcos. Obrigada, Zezé. Foi ótimo falar com vocês.